que nunca viveu uma situação repentina na sua vida, ou não tão repentina assim, que você faz a pergunta para si mesmo, mas como é que isso aconteceu comigo? O que que eu fiz para merecer isso? Como é que eu vim parar aqui? Ou, eu não acredito que eu estou repetindo isso de novo na minha vida. Né? No último vídeo eu falei que a gente não escolhe de fato até que a gente possa ir se descondicionando, porque a gente vai reagindo, né? Na medida que a gente foi condicionado a ter um comportamento de sobrevivência nas nossas relações. Então a gente aprendeu a viver se defendendo de uma humilhação, de uma vergonha, às vezes de um excesso de atenção, né? Por exemplo, se você era uma criança que tocava bem piano e cada vez que chegava uma visita na sua casa, sua mãe queria que você tocasse piano, podia ser aquilo algo que era bom por um lado, porque você se sentia importante, mas por outro lado era estressante, porque você tinha muito medo de errar música e decepcionar as pessoas. Então, de alguma maneira, você criou um mecanismo de lidar com isso, que era estudando muito piano para nunca falhar, mas você não estudava muito piano porque você tinha prazer em estudar o piano. E dessa forma a gente vai se condicionando a fazer escolhas para atender necessidades que são provenientes do medo, né? E tudo isso tem muito a ver com toda a nossa história desde o início, os nossos karmas de outras vidas, de como a gente foi estruturando a nossa própria vida no agora a partir de escolhas do passado. A gente é sempre fruto no presente de escolhas no passado. Mas a gente pode fazer escolhas de duas maneiras: consciente e de forma inconsciente. Como é que são as escolhas inconscientes? Quando eu não conheço o meu sistema, né? Eu não sei o que eu penso, eu não sei o que eu sinto, eu não sei como é que meu corpo reage, eu não sei o que eu projeto ou o que a projeção do outro causa em mim, eu vou sempre reagindo, né? Eu parto do meu cérebro, que é puramente racional, e ele funciona a partir de uma lógica condicionada de informações que foram colocadas nesse sistema mental nosso, nessa mente, né, condicionada. E a partir dessa mente condicionada a gente vai fazendo uma série de sinapses que são a criação de hábitos recorrentes. Como a gente vai aprender a dirigir, em algum momento a gente presta atenção onde tem que pisar, a marcha e tal, e de repente a gente começa a dirigir sem pensar muito. Então esses comportamentos são tão arraigados em nós desde a nossa infância que a gente já não pensa mais sobre eles. A gente sente o cheiro de um perfume doce e a gente lembra de uma professora que a gente gostou, ou a gente escuta uma música e a gente lembra do relacionamento que se foi e de repente a gente está chorando, está deprimido e a gente não sabe nem por que tudo isso aconteceu, a gente está sentindo de fato, mas isso não pertence mais ao presente. Essas escolhas, então, elas não são escolhas conscientes, elas partem desse conjunto de crenças pré-estabelecidas que gerou um hábito inconsciente que se tornou mecânico ao longo da nossa vida e são disparados por gatilhos que nos relembram a primeira experiência e a gente projeta no presente essa experiência com outras pessoas. Então, digamos assim, o seu pai era um homem autoritário e você tinha muito medo dele, ou você tinha medo e raiva porque você se sentia impotente diante dele. Então você foi ao longo da vida aprendendo que figuras de autoridade te geram medo e que você tem que se defender de alguma maneira. Ou você se submete ou você se rebela. Então, a partir disso, tá lá no teu mindset, você com essas informações sem consciência delas, e aí sempre que vem uma figura de poder diante de você, você se rebela contra ela. Não importa o que ela está argumentando, se tem razão, se não tem razão. Só o fato de você sentir que ela tem uma autoridade sobre você já te gera sensações que você tinha na tua infância, que te faz rejeitar essa pessoa ou virar submissa sem questionar essa pessoa, ou se rebelar contra essa pessoa. Não importa o que ela fale, você vai absorver como algo que você precisa contrabalancear. Então aqui não tem escolha consciente, aqui tem uma programação que responde de forma automática a uma relação no presente que, na verdade, está funcionando sob as experiências do passado. A única forma da gente ir saindo desses condicionamentos é a gente começar a olhar para dentro do nosso sistema, entender quem foi o nosso pai, entender quem foi a nossa mãe de uma maneira macro, né? Porque a gente nunca vai compreender tudo 100%, a gente só precisa compreender o suficiente para que isso não se torne mais um obstáculo na nossa vida que impeça a gente de viver quem a gente é de fato, que a gente entre em contato com a nossa essência, com os nossos sentimentos, para que a gente possa então responder às nossas escolhas a partir desse lugar e não mais responder
contra esses condicionamentos do passado que geraram em nós feridas existenciais. Então, o convite que eu faço para você é olhar para dentro de si e, mais uma vez, questionar. Essas escolhas que eu estou fazendo, elas dizem respeito realmente àquilo que é importante para mim? Eu estou respondendo ainda ao meu pai, à minha mãe, a quem cuidou de mim, como forma de protestar essa dor e essas feridas que foram causadas a mim, né? Então, é sair, abrir mão desse ponto de vista de um passado para que a gente possa viver a partir do presente, fazendo novas escolhas, soltando esses condicionamentos. E isso só é possível quando você entra em contato com você internamente, para você acessar dentro de você a tua essência, essa essência que não é corrompida, que é a tua própria existência imortal, que é o teu eu real, da onde nascem as intenções e as ações que são frutos da tua verdade interior, que não são mais respostas condicionantes de padrões de sofrimentos que você está buscando, né? Ou atender expectativas ou ir contra expectativas. Então é só mergulhando dentro de si para encontrar esse lugar. E um dos caminhos que eu mais acredito é a meditação, que nesse lugar de silêncio dentro de si é possível a gente fazer uma série de reprogramações e distante, né, de toda essa história, a gente entra no lugar do observador para olhar para essa história e compreender de fato quem é quem causa o quê, como eu posso sair disso, desse emaranhado. Então é isso que eu tinha para falar para você nesse momento, que você possa ir questionando quem é você de dentro para fora. Namastê.